Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos resolver aqui a questão de 2004 da questão da prova de mecânica dos sólidos, da prova da Marinha de engenharia mecânica. Então nessa questão é a segunda questão, que ela vale 10 pontos, e ela diz que a figura abaixo representa uma suspensão dianteira com eixo duplo usando pequenos caminhões. A massa da viga central F é de 40 kg. A massa de cada roda com o respectivo eixo de 35 kg, com o centro de massa 680 milímetros. Então dá para ver aqui que a gente já tem a primeira unidade em milímetros. Então o certo é a gente passar para metros, tá? Então, da linha vertical central. Então, a linha vertical central é essa daqui, tá? E a gente tem algumas dimensões e tem algumas forças já mostradas aqui. Mas vamos terminar aqui de ler primeiro. Para uma carga L de 12 kN. Lembrando então que quilo é 1000, é o sufixo de 1000. Então a gente tem 12.000 newtons sendo aplicado aqui nesse ponto L. Então transmitida a viga F, e aí ele quer que a gente calcule a força total de cisalhamento suportada pelo pino A. Tá? Então é esse pino aqui, que é o pino equivalente desse outro aqui. Então vamos supor que a força da mola ela é vertical, tá? E que não há esforço lateral no contato do pneu com o solo, tá? Então não tem nenhuma força aqui no sentido horizontal. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Então o desenho dessa questão, desse sistema de suspensão, é esse mostrado aqui. Então, a primeira análise que nós vamos ter que fazer é que saber que, voltando aqui nessa outra peça, a gente tem que saber que nós temos uma peça aqui, tá? Que ela vem a partir dessa mola, tá? Então não vai contando com essa mola aqui, ela vem aqui e tudo mais, e ela chega na outra roda. E a outra peça é o contrário. Então a gente tem duas peças juntas formadas assim. Então a gente vai considerar elas nesse formato. Então vamos pensar que o eixo principal ele é mostrado aqui em azul. Tá? E eu tenho as duas forças sendo aplicadas aqui. Uma força de 400 newtons e uma força de 12.000 kN, que é aquela força aplicada. Essa força de 400 newtons é o equivalente ao peso do eixo, né? Que ele vai ser aplicado bem no centro de gravidade. Tá? Eu vou ter no total as duas forças sendo aplicadas aqui bem nos pinos aqui. Então nesse pino A eu vou ter a força AY e no outro pino equivalente aqui eu vou ter um outro AY. Como uma peça decimétrica eu considero que essas forças são iguais, por isso que eu chamei elas de AY, tá? E eu vou ter também as duas forças da mola. Então considerando que as molas elas são idênticas, mostradas aqui, então eu vou mostrar essa mola, né? Essas forças sendo aplicadas em distâncias iguais, tá? Porque elas estão aplicadas em distâncias iguais na minha peça e também com valores iguais, certo? E aqui estão as distâncias. Aí vocês vão me perguntar, mas de onde você saiu com essas distâncias? Então, essas duas distâncias de 0,4 metros são esses 400 milímetros que estão mostrados aqui, que é a distância do centro até o pino AY, tá? E também a gente sabe que a distância do centro até a mola é 500 milímetros. Então, a gente sabe que a distância do centro até o A é 400. Então, a distância do A até a força ela vai ser 0,1 metros. A mesma coisa para o outro lado, porque, de novo, as peças elas são simétricas. Então, vamos considerar aqui, vamos começar a fazer a somatória de momentos no ponto A, tá? Em qualquer um dos pontos A que a gente quiser. Como sendo igual a zero, porque a gente tem um equilíbrio. Então, a gente tem que, se a gente fizer a somatória de momentos, a gente tem que essa primeira força aqui, ela vai ter um momento em que ela vai tentar fazer a peça girar no sentido anti-horário, então vai ser negativo. Então vai ser a força M vezes 0,1. Então a mesma coisa para essa outra força aqui de 12.000 newtons, né, 12 kN. Como ela está a uma distância de 0,4 daqui e ela tentaria fazer girar no sentido anti-horário, eu vou considerar aqui como se ela fosse negativa. A mesma coisa para essa força de 400 newtons, ok? A mesma distância, porque ela está aplicada no mesmo ponto da força de 12.000 kN. E agora aqui para essa força AY, eu vou falar com que ela gera um momento no sentido horário, porque ela tenta fazer girar a peça no sentido horário, então vai ser positivo. E a mesma coisa para essa força dessa mola aqui, só que com a distância de 0,9, que é o 0,1 mais o 0,4 mais o outro 0,4, tá? Então, fazendo essas contas aqui, eu chego que a força 1, né, que é a força AY, que eu vou chamar agora de A1, o A1 é o AY, mais a força da mola vai ser igual a 6.200. É só fazer essa conta aqui e separar os fatores, certo?
Então agora a gente vai considerar a peça separada, né? Então aquela peça é uma dessas peças aqui, tá? Eu vou pegar e vou separar da outra. Então eu vou ter aqui a roda, tá? Então essa peça maior aqui é a roda e o resto é a outra parte dela. Então eu separei as duas. Então considerando aqui que onde a roda encosta no chão, eu vou ter uma força normal, né? Aquela força de reação. Aqui essa força P vai ser o peso de toda essa minha estrutura aqui, tá? E eu também vou ter a força da mola, tá? A força da mola que está sendo aplicada aqui, né? E o AY, né? Então um dos AY. Então eu vou ter aquelas peças separadas, vou ter uma força de mola e uma força AY. As distâncias vão ser essas que eu já mostrei aqui para vocês. Então, o 0,9 é a distância do AY até a força desse AY aqui até essa força da mola. Então, são 500 mais 400. A distância do 1,08, então vai ser a distância do centro de massa, né, até a força peso, e a distância total dela aqui, como foi falado pra gente, é 1,15 metros, tá? Então eu vou fazer de novo a somatória de forças em A, vai ser igual a zero, tá? Então considerando aqui, e eu vou considerar que tudo que girar no sentido horário vai ser positivo, tudo que girar no sentido anti-horário vai ser negativo, tá? Ou o contrário. Então, como eu disse aqui, a força normal ela tá a uma distância de 1,15 metros, então ela saiu aqui positiva, e as outras aqui elas saíram negativas. Como a gente já sabe, a força peso ela é 350, porque vai ser os 35 kg vezes os 10 da gravidade. Então, vezes 1,08, tá? E a força da mola a gente ainda não sabe, então a gente vai considerar aqui, tá? Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega que a força normal ela vale 328,7 mais 0,783 vezes a força da mola, tá? E a somatória das forças em Y, eu vou considerar todas essas forças aqui que eu tenho em Y, tá? Então todas as que estiverem para baixo, elas vão estar aqui desse lado direito, e todas as forças que estão aqui para cima, que no caso é a força normal, ela vai estar aqui no lado esquerdo da minha equação. Então, se eu substituir essas duas equações, tá? Se eu igualar as duas forças normais, eu chego que é 328,7, mas então igualando essas duas equações, eu chego que 328,7 mais 0,783 é a força da mola, vai ser igual a força da mola mais 350 mais o AY, que é o que eu tive daqui e o que eu tive daqui. Então, se eu mexer com essa equação aqui, eu vou chegar que a força da mola vai ser igual a menos 4,6 AY, tá? Menos o 98. Então, aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação que eu achei aqui e utilizar junto à equação que eu peguei lá no slide anterior, a partir da somatória de momentos, né, na peça toda, que era A1, né, que é igual ao AY, mais o FM igual a 6.200. Então, se eu fizer esse sisteminha aqui, né, se eu substituir esse M aqui nessa equação, eu chego que o AY ele vai valer menos 750 newtons. Isso quer dizer que ele está, em vez de para baixo, ele está para cima. Então, nada mais é do que a somatória de momentos nas duas peças. Então, o segredo mesmo é a gente saber aplicar essas distâncias e também utilizar essas distâncias em peças separadas. Então, é isso que é importante aqui, beleza? Então, a gente se vê no próximo exercício aí. Um grande abraço, tchau, tchau.